Olá, pessoal, tudo bem? Daremos continuidade ao nosso estudo sobre sistemas sanguíneos. Na última aula, nós vimos sobre o sistema ABO, então, se você não conferiu a nossa aula ainda, dá uma olhadinha lá antes de continuar essa aula, porque nós utilizaremos muitos conceitos que foram abordados na aula anterior. Bom, em 1940, nós tivemos esses dois cientistas, o Carl e o Alex, que estavam estudando macacos do gênero Rhesus. Mais especificamente, estavam estudando o sangue desses quando descobriram um grupo sanguíneo além do sistema ABO, chamado de grupo RH. RH devido ao nome do gênero desses macacos, né? Rhesus. Os experimentos deles consistiram em transferir o sangue desse macaco rhesus para diversos tipos de cobaias que eles tinham, que eram outros animais de outras espécies, e eles perceberam que, ao transferir o sangue desses macacos para as cobaias, havia a produção de anticorpos, que eles denominaram de anti-RH, justamente por serem anticorpos que acabavam aglutinando as hemácias do macaco. Então, em resumo, ao injetar sangue destes animais em cobaias, essas passavam a produzir em seu organismo anticorpos contra as hemácias recebidas, e concluíram que nas hemácias dos macacos havia um antígeno denominado fator RH, que desencadeava a produção desses anticorpos denominados anti-RH. A partir da análise em seres humanos de uma grande quantidade de sangues da espécie humana, estimou-se que cerca de 85% da população mundial apresenta o fator RH nas hemácias, e este reage com o anticorpo anti-RH. Estas pessoas receberam a classificação, ou seja, RH+, enquanto os outros 15% não apresentam o fator RH e são classificados. Quando nós pensamos na herança do sistema RH, essa envolve um par de genes em um caso de dominância simples. Ou seja, nós teremos um gene R1, dominante, codifica a produção do fator RH, enquanto o gene recessivo R codifica a sua ausência. Tipo RH+, enquanto o genótipo R produz o fenótipo RH-, ou RH negativo. Quando nós vamos analisar, então, a transfusão no sistema RH, a gente percebe que os anticorpos anti-RH, eles não se apresentam naturalmente no plasma sanguíneo, ou seja, eles só são produzidos a partir de uma sensibilização. Mas como que isso acontece? Bom, nós temos uma pessoa do grupo RH-, RH negativo, recebendo por transfusão um desses anticorpos. Ou seja, essa transfusão, ela não será incompatível, ela acontecerá, só que vai sinalizar para a produção de anticorpos dentro do organismo. No caso de uma segunda transfusão, as hemácias do sangue doado poderão ser destruídas pelo organismo receptor, porque haverá uma lembrança imunológica e os anticorpos eles passarão a ser produzidos a partir dessa segunda transfusão. Então, primeiro a gente tinha, né, como acontecia a transfusão no sistema ABO, e quando a gente vai para o sistema RH, a gente percebe que RH+, ele pode receber sangue de RH+, e receber sangue do RH-. Porém, o RH-, ele só pode receber sangue dele mesmo. Ele não pode receber sangue do RH+, justamente por causa dessa produção de anticorpos que pode ser ativada. Assim, né, juntando então os dois sistemas, quando a gente pensa no sistema ABO em conjunto com o sistema RH, nós percebemos que o tipo O negativo, ele pode doar para todos os tipos sanguíneos. Então, ele é de fato o doador universal. Ele é o que abrange o maior grupo de possibilidades de doação.
enquanto ele só pode receber de si próprio, de O negativos. E o AB, que antes era o receptor universal, a gente percebe que, na verdade, o receptor é o AB positivo, que pode receber de todos, enquanto ele só pode doar para o tendo também as incompatibilidades que podem ocorrer no sistema RH. Então, por isso que são doadores universais e receptores universais, mas nem tanto. Eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Essa doença ocorre em crianças do grupo RH positivo, filhas de mães do grupo RH negativo. Caso essa doença ocorra, é possível nós termos a certeza de que a criança é heterozigota, né? Porque se a mãe ela é RH negativo, ela tem que ser RH negativo e o filho tem que ser RH positivo para que aconteça a eritroblastose fetal. Então, consequentemente, a gente sabe que essa criança ela tem que ser heterozigota, porque ele vai ter um gene herdado da mãe, que é um R. No que consiste a eritroblastose fetal? E no que consiste a eritroblastose fetal? Nós temos que, durante a gravidez, há a passagem de diversas substâncias entre a mãe e o feto, através de trocas sanguíneas, como anticorpos, oxigênio e diversos nutrientes. Só que ao fim da gravidez, há rupturas na placenta, fazendo com que haja a passagem de hemácias e outras células sanguíneas do feto para a mãe. Então, no caso de nós termos um filho RH positivo, quando acontece essa ruptura da placenta, havendo passagem de hemácias e outras células sanguíneas do feto para a mãe, nós teremos a sensibilização do organismo materno, induzindo a produzir anticorpos. Se depois dessa gravidez nós tivermos uma segunda gravidez com um filho que também é RH positivo, esses anticorpos anti-RH serão produzidos pela mãe e passarão pela placenta e entrarão no tecido sanguíneo fetal, causando a destruição do filho, ou seja, hemólise. Então, consequentemente, pode do feto, RH positivo para o sangue da mãe, só que quando nós temos a segunda gravidez, essa mulher ela está sensibilizada. Então, nós temos que nessa primeira gravidez, a mãe ela é sensibilizada para a produção de anticorpos anti-RH. Então, quando ela passa por uma segunda gravidez de uma criança também RH positiva, ela vai ter uma lembrança imunológica que vai fazer com que ela produza uma grande quantidade de anticorpos anti-RH, para que ela produza grande quantidade de anticorpos anti-RH. E isso vai fazer com que esses anticorpos eles passem para o feto, fazendo com que haja uma destruição das células deste. Tá, mas tem alguma coisa a ser feita? Sim. Para evitar o risco de desenvolver eritroblastose fetal, após o primeiro parto, a mãe ela tem um soro com anticorpos anti-RH inoculado no organismo, fazendo evita a sensibilização e, portanto, o risco da doença para os próximos filhos, já que não vai dar tempo de haver a sensibilização do sangue no organismo da mãe, já que não vai ter tempo de haver uma sensibilização para a produção de anticorpos da mãe. Caso uma criança ela nasça com a eritroblastose, é possível realizar uma transfusão de sangue, substituindo esse sangue dela por um sangue do grupo RH negativo, que, por sua vez, não vai sofrer a ação, né, do anti-RH que possa estar no organismo dele devido à eritroblastose. Bom, mas além do sistema ABO e RH, nós temos o sistema MN. Ele engloba dois antígenos encontrados na superfície de hemácias de seres humanos, que nós chamamos de M e N. Esse sistema ele é caracterizado por dois genes que vão condicionar a produção desses antígenos,
que nós denominamos como L-emão e L-enizão. Ou seja, aqui acontece uma herança simples com codominância. Os zigotos LM-LM e LN-LN vão codificar a produção, respectivamente, dos antígenos emão e enão. Ou seja, LM-LN vai produzir o antígeno M e LN-LN vai produzir o antígeno N. Quando nós temos indivíduos heterozigotos, eles vão produzir o M e o N ao mesmo tempo. Então, os fenótipos possíveis são M com genótipo LM-LM, fenótipo N com genótipo LN-LN e fenótipo MN com genótipos LM-LN. Não há relação entre a herança do sistema ABO, RH e MN. Ou seja, um indivíduo RH que não depende do sistema MN. Eles acontecem independentemente entre eles. Um exemplo que nós temos é que uma pessoa pertencente ao grupo. Ela pertence ao mesmo tempo aos grupos sanguíneos A, RH positivo e MN. Esse é o exemplo. A gente pode variar qualquer um desses. Pode ser uma pessoa pertencente ao grupo sanguíneo B, RH negativo e apenas N. Mas como que acontecem as transfusões nesse sistema? As transfusões, elas são similares ao sistema RH. A produção de anticorpos anti-M e anti-N é sinalizada após a sensibilização, o que significa que esses anticorpos eles não são encontrados no plasma naturalmente. E a transfusão entre pessoas de grupos diferentes, portanto, ocorrerá sem incompatibilidade, sido sinalizada a produção desses anticorpos, apenas a partir do segundo contato que pode apresentar a presença desses que pode estar